A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. E mais uma vez eu estou aqui para fazer um vídeo do nosso quadro comentando os comentários. Gente, nossos vídeos estão rendendo muitos comentários. Por quê? Porque o assunto é polêmico. Casamento, divórcio, cristão, é polêmico. E há alguns comentários que eu gostaria de responder. Hoje eu queria responder ou comentar, o comentário da nossa irmã Graziele. A irmã Graziele, ela é inscrita aqui no nosso canal há muitos anos e eu tenho muita honra de ter a irmã Graziele aqui no nosso canal. Inclusive já postei no meu canal aqui um vídeo dela. E eu escolhi o comentário dela para comentar hoje. Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas pensam como ela. Então, eu quero comentar aqui. Irmã Graziele, já te agradecendo, tá? Muito obrigado por você ter deixado seu comentário. E deixa eu ler o comentário da irmã Graziele aqui para vocês. Olha, dá para ver aqui na tela, né? Então, a irmã Graziele diz assim, sobre divórcio e segundo casamento, gente. Olha, duas coisas vocês vão ver aqui nesse vídeo. Primeiro eu vou comentar esse comentário da irmã Graziele e depois eu vou mostrar a vocês dois textos na Bíblia que comprovam que sim, havia segundo casamento, tanto no Antigo Testamento quanto nos tempos de Jesus. Ok? Deixa eu ler o comentário da irmã Graziele. Ela diz assim, você pode acompanhar aí na tela. Ela diz, sou contra mulheres aguentarem abusos. E se não tiver jeito, tem mesmo que se separar. Separar de alguém que quer forçar a mulher a permanecer em um relacionamento abusivo. Mas não concordo com o segundo casamento, a menos que o cônjuge faleça. Mesmo se fosse comigo, eu ficaria sozinha. Sou casada e graças a Deus vivo bem. Mas se até mesmo meu esposo me traísse, eu não casaria de novo. Eu não consigo me sentir bem. Eu seguiria minha vida fazendo a obra. Quando leio a Bíblia, não consigo ver Deus aprovando o segundo casamento. Por mais que digam o contrário, pastores, igrejas, enfim, eu permaneceria sozinha. Ela diz que ela tem um casamento, o casamento dela vai muito bem, obrigado. E graças a Deus, eu espero que continue bem. Porém, a gente não pode falar do que a gente nunca viveu, nunca passou. Ninguém nunca se preocupa em saber sobre divórcio, segundo casamento, ou até precisar passar por isso, Infelizmente, até que aconteça isso na vida da pessoa. A irmã Graziele fala que se acontecesse com ela, ela ficaria sozinha. Mas a gente precisa dizer, irmã, que você não sabe. Olha, as pessoas, elas têm muito preconceito com o divorciado, com pessoas separadas. Elas têm as pessoas divorciadas como pessoas criminosas. Uma vez, uma pessoa deixou um comentário num vídeo meu, duas pessoas conversando, duas irmãs ali, e uma disse assim para a outra, se você quiser casar de novo, procure um viúvo, não um divorciado. Não case com um divorciado. Sabe, faltou dizer assim, o divorciado é um leproso, é uma pessoa problemática, é uma pessoa, enfim, sabe? Então assim, o que vai acontecer com os divorciados? Gente, pelo amor de Deus, os divorciados estão fadados a tomar mesmo, esse rótulo de adúlteros. Pelo amor de Deus, existe um preconceito contra as pessoas divorciadas nas igrejas. Existe sim. Pelo amor de Deus. Foi o Senhor que disse, não é bom que o homem esteja só. E aí o preconceito é tão grande contra o divorciado que quando o divorciado quer casar de novo, ou o viúvo mesmo quer casar de novo, as pessoas, quer casar de novo, você está pensando, em intimidades, Aí, como se fosse errado isso.
Então, assim, não é errado, gente, a pessoa querer casar de novo, a pessoa querer uma companhia pra vida, querer dividir a vida com alguém, sabe? Não é errado, isso é humano. Deus nos fez assim. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Isso quer dizer o quê? O que isso significa? Que o ser humano ele foi feito para estar em sociedade, para se relacionar. Todo mundo quer ter um relacionamento, um companheiro para a vida. Qual é o problema disso? Todo mundo quer isso. Mas as pessoas que estão ali bonitinhas no seu primeiro casamento, glória a Deus e aleluia, elas nunca passaram por nada que uma pessoa divorciada passou. Pelo inferno que é o divórcio. E aí ficam apedrejando, ficam falando coisas. Não estou falando da irmã Graziele, tá, gente? Estou falando de outras pessoas que eu escuto falando coisas muito ruins. Então eu vi essa pessoa no meu canal dizendo isso, aconselhando a outra, dizendo assim, olha, não case com os divorciados, jamais. Procure um homem viúvo para você casar. De onde é que vem isso? Vem de um ensinamento errado, que colocam na cabeça das pessoas, dos cristãos. Então, gente, primeira coisa, não é errado a pessoa querer se casar de novo. Olha, isso de ficar sozinho, de se sacrificar, vou me sacrificar pela obra de Deus, agora que eu estou viúva, estou separada, eu vou me dedicar à obra, viver para sempre para a obra. Amém, se você tem vocação. Jesus disse que para ser eunuco tem que ter vocação. E tem pessoas que não têm vocação. Aí elas vão passar a vida inteira sozinhas ali, às vezes se abrasando, né? Paulo falou que é melhor casar do que se abrasar. Eu já falei isso em outro vídeo. Nós já vimos esse texto. Às vezes a gente é meio repetitivo. Mas é isso, gente. É desse jeito. As pessoas às vezes fazem uma tempestade no copo d'água, uma coisa pequena, mas esquecem do mal maior. Você quer podar, quer proibir a pessoa divorciada de se casar novamente, mas a pessoa, se ela não tiver vocação para eunuco, para ser freira, para ser monge, para ficar enclausurado, fechado em algum lugar, ela vai ficar se abrasando, porque ela não tem vocação. Ela não tem vocação para ficar só. E aí? E a Bíblia diz, né? Se é para se abrasar, é melhor casar. Então, gente. Então, aí eu acho que a irmã Graziela, ela se precipita um pouco quando ela diz, eu se eu fosse viúva, permaneceria sozinha. Ou se o meu esposo me traísse, eu permaneceria sozinha. Você não sabe, minha amada. Você não sabe. Entendeu? E eu espero que você nunca passe por isso. Por essa experiência desagradável de um divórcio ou de uma viuvez. Eu espero que você nunca passe. Tá? Mas, gente, o que eu quero dizer pra vocês com isso aqui é isso. Ela diz, eu não consigo ver Deus aprovando um segundo casamento. Irmãs, por que a gente não consegue ver Deus aprovando um segundo casamento? Porque nós não estudamos a Bíblia direito. Porque há séculos vem sendo ensinado a partir de textos, interpretações, textos mal traduzidos e interpretações mal feitas. Vem sendo há séculos colocado na cabeça do cristão que segundo casamento é pecado, é maldição. Entendeu? E que isso chega a tirar a salvação da pessoa. Olha só. Olha só. Teve uma irmã também que comentou assim, sabe, que, meu Deus, se você casar de novo, é adultério e você perde sua salvação, você vai pro inferno. Ela disse assim, olha, com a salvação não se brinca. Gente, não existe isso na Bíblia. As pessoas pegam versículos que não tem nada a ver com casamento e divórcio e insere ali. A irmã pegou um monte de versículo para falar contra o segundo casamento e disse, qual foi os versículos que ela usou? Não sei se eu estou lembrada. Deixa eu ver. Nos comentários estavam falando sobre uma irmã que abandonou o segundo marido. Ela estava casada, bem casada, e abandonou o segundo marido. Por causa dessa história que as pessoas falam. Que é pecado, segundo casamento é pecado, leva para o inferno. E, meu Deus, se você estiver no segundo casamento, você se separe. E quantos casamentos não são desfeitos por causa disso, gente? Sendo que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. E eu vou te mostrar agora 2 textos. Aqui o comentário todo da irmã Graziele. Acho que vocês já leram, né?
Agora eu vou colocar aqui na tela os textos que eu vou ler. 2 textos que provam para você, pelo menos biblicamente, mas eu não sei nem se vai adiantar alguma coisa, porque as pessoas não acreditam nos textos da Bíblia. A gente morre de falar em Deuteronômio 24, mas ninguém quer nem saber o que é que significa isso, o que é que Deuteronômio 24 está fazendo ali, né? Que é a lei dos judeus, é uma questão de lei. Lei, gente, é lei. A gente não tem uma lei que rege o nosso país? Pois é, aquela lei ali da Bíblia, de Deuteronômio, regia a nação de Israel, até mesmo no tempo de Jesus. É difícil entender isso? E era a mesma lei que estava regendo o povo quando Jesus veio. E Jesus não modificou. Então, o primeiro texto é Deuteronômio 24, que você pode acompanhar aí. O famoso Deuteronômio 24, que diz assim: se um homem tomar uma mulher e com ela consumar o casamento e depois passar a não se agradar mais dela, por ela ter feito alguma coisa ofensiva, ele escreverá para ela um certificado de divórcio, dará a ela o certificado e a mandará embora de sua casa. Ela deixará a casa e irá embora, e poderá se tornar mulher de outro homem. Olha o que a Bíblia está afirmando. Ela deixará a casa, mas ela poderá, ela irá embora, mas poderá, afirmação, está afirmando, sim, ela poderá se tornar mulher de outro homem, gente, ela poderá se tornar, é a Bíblia que está afirmando, entenderam? Isso não diz nada para vocês, então é isso. Só vou ler até aqui, tá? Ali na Bíblia judaica, mas agora eu quero passar para outro texto. Eu quero dar para vocês hoje 2 textos que provam que havia, sim, segundo casamento na nação de Israel. E os textos que vocês tanto falam aí nos comentários, Mateus 5, Romanos tal, Coríntios, vocês interpretam mal. Nenhum desses textos está querendo dizer isso que vocês imaginam que quer dizer, gente. Infelizmente, não existe uma doutrina de divórcio, de ensinamento sobre divórcio, de segundo casamento, dizendo que é maldição, dizendo que leva para o inferno. Não existe essa doutrina na Bíblia. Existem sim dogmas, isso é diferente. Mas eu não vou falar sobre isso aqui não. Vocês podem pesquisar também. Vamos lá, Ezequiel 44, o segundo texto que prova que segundo casamento não é maldição e acontecia normalmente em Israel. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 44, vou ler aqui na Bíblia judaica, tá bom? Acompanhe aí. Vou colocar aí na tela para vocês acompanharem, tá? Assim, diz assim. Eu vou ler a partir do versículo 27. Tá bom? 17. Esse aqui é o 44 e 17. Uma vez que entrem pela porta do pátio interior, deverão usar roupas de linho. Não deverão usar roupas de lã, enquanto servem nas portas do pátio interior, nem dentro dele. Usarão turbante de linho sobre a cabeça, roupas de baixo feitas de linho sobre o corpo, e não usarão nada que os faça suar. Antes de sair ao povo no pátio exterior, removerão as roupas com as quais ministraram, as deixarão nas salas sagradas e vestirão outras roupas. Desse modo não transmitirão santidade ao povo por meio de suas roupas. Não raparão a cabeça nem deixarão o cabelo muito comprido, mas deverão manter o cabelo cuidadosamente aparado. Nenhum Cohen, estou lendo na Bíblia judaica, tá? Cohen é sacerdote. Nenhum Cohen, ou seja, nenhum sacerdote, beberá vinho quando entrar no pátio interior. Eles não se casarão com a viúva ou com a divorciada, mas deverão casar-se com virgens que descendam da casa de Israel, ou com a viúva cujo marido morto tenha sido um Cohen, sacerdote. Vou ler de novo o versículo 22. Eles não se casarão com a viúva ou com a divorciada, mas deverão casar-se com virgens que descendam da casa de Israel, ou com a viúva cujo marido morto tenha sido um Cohen, ou seja, um sacerdote. Gente, vamos lá. Esse texto é um texto que fala da restauração do templo. Um tempo do templo de Israel. Um tempo em que Deus restauraria tudo ali
e o povo de Israel que estava em pecado, não mais estaria em pecado, mas iriam servir ao Senhor. E Deus vai falar aqui das posições dele, dos levitas, né? Que pecaram, mas mesmo assim assistiriam, fariam parte, né? Ali do serviço, do templo. Deus está falando das posições. E aí Deus fala do sacerdote, tá? Deus dá, através de Ezequiel, fala, né? Das instruções que seriam para os sacerdotes seguirem. E aí, instruções sobre roupa, sobre cortes de cabelo, sobre vestimenta. E aí chega no versículo 22, onde Deus diz, dando a instrução aos sacerdotes, eles não se casarão com a viúva ou com a divorciada, mas deverão casar-se com virgens que descendam da casa de Israel, ou com a viúva cujo marido morto tenha sido um Cohen, ou um sacerdote. Então, gente, o que esse texto me diz? Se você ler o versículo 22 com calma, você vai perceber que na sociedade de Israel havia mulheres disponíveis para matrimônio, para casamento, certo? Que mulheres eram? A situação civil delas, qual era? Então, havia mulheres virgens, havia mulheres viúvas, havia mulheres divorciadas, viúvas de homens comuns, divorciadas, e havia mulheres viúvas de sacerdotes, ok? Então havia mulheres disponíveis para casamento em Israel, que qualquer homem poderia escolher, e os sacerdotes também poderiam escolher. Agora tem algo interessante aqui nesse texto, que o Senhor diz, os sacerdotes não se casarão com mulher viúva ou com a mulher divorciada. Bom, havia esses tipos de mulheres disponíveis para casamento. Mas aqui o Senhor está proibindo os sacerdotes, só os sacerdotes. Veja que essas instruções são para os sacerdotes. Então Deus está proibindo os sacerdotes de se casarem com mulheres viúvas de qualquer homem e mulheres divorciadas. Os sacerdotes só poderiam se casar com mulheres virgens, ou, né, da casa de Israel, tinha que ser de Israel, do povo de Israel, ou com mulheres viúvas de outros sacerdotes. Mulheres que já haviam sido casadas com outros sacerdotes. Então, gente, esse texto está me dizendo claramente que havia mulheres divorciadas disponíveis para casamento em Israel. Deus está proibindo aos sacerdotes de se casarem com ela, mas qualquer outro homem comum poderia se casar com elas. Entenderam? Se segundo casamento fosse pecado e maldição, como ensinam por aí algumas pessoas, Deus não aproveitaria esse texto para dizer, olhe, sacerdote não pode se casar com mulher divorciada. Aliás, homem nenhum pode se casar com mulher divorciada. Porque casar com mulher divorciada é pecado. Porque segundo casamento é pecado. Porque eles estariam em maldição. Porque eles iriam para o inferno, para o fogo eterno. Você acha que Deus não iria aproveitar a oportunidade para falar para Ezequiel isso? Mas casamento, segundo casamento, casar com mulher divorciada era comum em Israel. E o texto dá a entender que os sacerdotes estavam transgredindo a lei de Deus. Eles estavam casando sim com mulheres divorciadas. Até eles estavam se casando com mulheres divorciadas. Porque Deus está dizendo aqui nesse texto, no texto todo, ele fala de como será o templo quando for restaurado. Tudo vai ser no seu lugar, não vai haver mais pecado, eles não vão mais transgredir a lei de Deus. E na lei perfeita de Deus, Deus não queria que os sacerdotes se casassem com mulheres divorciadas. Os sacerdotes, porque os outros homens podiam. Então, se Deus está dizendo aqui que no templo restaurado tudo vai estar no seu lugar, tudo vai ser perfeito, tudo vai ser segundo a vontade de Deus, e os sacerdotes vão cumprir todos os requisitos de Deus, as instruções de Deus, e entre essas instruções estará o não se casar com mulher divorciada, que essa é a vontade perfeita de Deus para os sacerdotes, isso quer dizer que eles estavam se casando com mulheres divorciadas. Estavam transgredindo as ordens de Deus.
Mas, voltando aqui para o que a gente está querendo falar, esse texto nos prova que as mulheres divorciadas estavam disponíveis para casamento. Como a mulher viúva, como a mulher virgem. Esse texto está mostrando isso. Deus está proibindo aos sacerdotes de se casarem com mulheres divorciadas. Porém, os outros homens comuns, qualquer homem, poderia se casar com mulheres divorciadas. Gente, entenderam? Esses textos, essas falas, aliás, essas falas que vocês têm, dizendo assim, segundo casamento é pecado, leva para o inferno, é maldição, a gente não encontra esse versículo na Bíblia. Não existe esses versículos, esses chavões que vocês falam na Bíblia. Não existe um versículo que diga isso, claramente. Mas nós encontramos versículos como esse aqui, onde Deus, o próprio Deus, através de Ezequiel, está dizendo, olha, diga aos sacerdotes que eles não deverão se casar com mulheres divorciadas, mas só com viúvas de sacerdotes ou mulheres virgens da casa de Israel. Deus estava proibindo somente os sacerdotes de se casarem com mulheres divorciadas, mas os outros homens comuns, que não eram sacerdotes, pessoas do povo, pessoas comuns, podiam sim tomar uma mulher divorciada em casamento, como acontecia, gente, normalmente. Como diz lá em Deuteronômio, que nós acabamos de ler, porque era assim que eram as coisas. Entenderam? Não era pecado, não. Não era pecado. Aí eu sei que alguém aqui vai dizer assim, irmã Ângela, você está lendo na Bíblia judaica. Pega outra tradução para ver o que diz. Tá, vou pegar a pentecostal, tá? Que é uma das mais usadas. Vamos lá, Bíblia pentecostal. Como é que a Bíblia pentecostal diz em Ezequiel 44, 22? Diz assim, e eles não se casarão, eles quem? Os sacerdotes. Eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Pronto. Já modificou o texto, né? Aí você pode me perguntar, irmã Ângela, o texto da Bíblia pentecostal está diferente da Bíblia judaica. A Bíblia judaica está dizendo que Deus está proibindo os sacerdotes de casarem com mulheres divorciadas. E a Bíblia pentecostal diz que Deus está proibindo os sacerdotes de se casarem com mulheres repudiadas. Qual dessas Bíblias está mais correta? Qual está mais correta? Vou falar para vocês. A Bíblia que está mais correta, a meu ver, é a Bíblia judaica. Por que, irmã Ângela? A Bíblia pentecostal está dizendo que Deus está avisando aos sacerdotes que eles não podem se casar com mulheres repudiadas. A Bíblia judaica está dizendo que Deus está proibindo os sacerdotes de se casarem com mulheres divorciadas. Qual é a diferença, irmã Ângela, que tem aí? A diferença é o seguinte. O que era uma mulher divorciada? Era uma mulher que tinha a carta de divórcio na mão, o get. Assim como nós acabamos de ver em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24 diz, se um homem encontrar algo ruim na mulher e mandar ela embora, der a carta de divórcio e mandar ela embora, ela irá e poderá se tornar mulher de outro homem. Por quê? Porque ela tem a carta de divórcio. Ela poderia sim se tornar mulher de outro homem, porque ela tem a carta de divórcio. Por isso que Deus proibiu os sacerdotes de se casarem com mulheres divorciadas. Porque a mulher divorciada podia se casar de novo. Sim. Sim. Segundo a lei, ela poderia casar com qualquer pessoa, mas foi o próprio Deus que proibiu os sacerdotes de casar com mulher divorciada. E Deus tinha que dizer isso. Ele tinha que proibir. Porque uma mulher com a carta de divórcio estava livre para se casar. Agora, essa tradução da Bíblia pentecostal não faz nenhum sentido. Por quê? Porque fala mulher repudiada. A Bíblia judaica fala mulher divorciada e a Bíblia pentecostal fala mulher repudiada. Gente, não faz sentido nenhum Deus proibiu os sacerdotes
de se casar com mulher repudiada. Por que, irmã Ângela? Porque ninguém podia se casar com mulher repudiada. Nem os sacerdotes, nem homem nenhum. Porque o que era uma mulher repudiada? Uma mulher repudiada era uma mulher que simplesmente foi mandada embora da sua casa pelo seu marido. Ela não tinha carta de divórcio. Ela não estava mais com o marido, mas ainda estava unida a ele pela lei. Porque eles não tinham passado pelo divórcio. Então, ela ainda era mulher, né? Para todos os efeitos, ainda era mulher do seu marido. Ainda estava ligada a ele. Entenderam? Porque não passaram pelo processo do divórcio. Ela não tinha o get, a carta de divórcio. Então não importa onde ela estivesse, para onde ela fosse. Não importa se o marido dela já estivesse vivendo com outra e ela estivesse sozinha. Ela podia estar no outro lado do planeta. Se ela não tivesse passado pelo divórcio, não tivesse a carta de divórcio na mão, ela, para todos os efeitos, ainda era esposa daquele homem. Então, sendo esposa daquele homem ainda, por lei, lógico que se ela se envolver com outro homem, ela será adúltera e o outro homem também. Entenderam? E todo mundo sabia disso. Ninguém podia se relacionar com mulher repudiada. Senão se tornaria adúltero. Era nesse caso que a pessoa se tornava adúltero. Por isso. E não é assim ainda hoje, meu povo. Não é assim. Se você está casado com seu esposo, mas acontece alguma coisa e vocês brigam e se separam por algum tempo, você fica longe dele, ele fica longe de você. Não estão separados por lei, não passaram pelo divórcio ainda, mas estão separados. Cada um está numa casa diferente. Vamos supor, ele foi para a casa da mãe dele, você foi para a casa da sua mãe. Estão separados de corpos, mas ainda estão casados. Se nesse meio tempo você se envolver com outra pessoa, você será adúltera. Ou ele se envolver com outra pessoa, ele será adúltero. E a pessoa que se envolveu com ele também. Estão entendendo? É assim até hoje. É essa a questão. Então, você veja o que a gente fala sobre tradução. Sim, há textos em que eles trocaram as palavras, gente. Erraram mesmo, a questão é essa. Em muitos textos, onde é para haver divorciada, colocaram repudiada. E onde era para haver repudiada, colocaram divorciada. Imagina a salada, a bagunça que isso não fez na cabeça das pessoas. Entendeu? Então é essa a questão. Mas se você for pela lógica, você compreende. Deus proibiu os sacerdotes de casar com mulher divorciada. Tinha que avisar, por quê? Porque elas estavam disponíveis para casamento. Deus tinha que avisar mesmo, ó, aquela ali, ela pode se casar, mas você não pode se casar com ela. Ela pode casar, porque ela é divorciada, mas ela tem a carta de divórcio. Ela é livre, pode casar, mas você não pode casar com ela porque você é sacerdote. Agora, com relação à mulher repudiada, Deus não precisava avisar. Deus não precisava avisar, porque com mulher repudiada, nem sacerdote, nem nenhum homem comum poderia se envolver. Entenderam? É isso. Então, gente, meus irmãos e minhas irmãs, era isso que eu queria mostrar para vocês. A minha irmã Graziele, ela disse: não consigo ver Deus aprovando um segundo casamento. Pois é. A gente pode falar do que a gente acha. A minha irmã não consegue ver Deus aprovando o segundo casamento. Mas a questão é que Deus aprovava, Deus aprova. Tem milhões de testemunhos aí das minhas irmãs, dando testemunho de que Deus tirou o marido ruim, colocou um marido bom, um segundo marido, deu uma segunda chance. Que coisa maravilhosa. Deus é bom. E as pessoas, por falta de examinar a Bíblia, porque pegam um texto que, por exemplo, existe um texto de Paulo em Romanos que fala sobre a lei. O texto é sobre lei. Ele está falando sobre a lei. E ali ele fala sobre a mulher, está sujeita ao marido até que ele morra. Claro, gente. Até que ele morra ou até que venha o divórcio. Porque essas duas coisas dissolviam o casamento.
Biblicamente é assim, as pessoas que não aceitam. Porque elas pegam o texto e fazem assim, ó, muda de cabeça para baixo. E entende tudo errado. A questão é só essa. Não, mas a gente não julga. Porque, como eu já falei, são centenas de anos aí com esse ensinamento. Tá? Inventando aí que segundo casamento é maldição, destruindo vida de pessoas. Isso destrói, gente, vida de pessoas. Viu? Tem pessoas aí que estão no segundo casamento que de tanto ouvir essas coisas, pensam até em tirar a própria vida. Porque pensam que estão em pecado, desagradando a Deus e vão para o inferno. Isso é uma grande mentira. E eu aconselho a todos que vão estudar. Vão estudar a Bíblia, vão estudar os textos. Não textos, mas contextos. Para a gente não ficar refém dessas coisas. Tá bom? Então, era esse texto que eu queria mostrar para vocês, de Ezequiel 44, versículo 22, que nos mostra claramente que sim, as mulheres divorciadas estavam normalmente disponíveis para casamento em Israel, tanto no Antigo Testamento, né, quanto no tempo de Jesus. Jesus não mudou isso, gente. Jesus não mudou isso. Tá? E no meu vídeo, onde eu falo sobre Mateus 5 e 19, dois capítulos que as pessoas mais comentam, acho que é 19, né? Onde Jesus tem ali aquele embate com os fariseus, eu explico ali o sentido daquela palavra, que não é adultério, porque as pessoas, Jesus colocou que a única condição para se divorciar é adultério. Não é, não é, não é. Não é e não pode ser, jamais foi. E, como a nossa irmã Graziele falou, irmã Graziele, de novo, muito obrigada por ter deixado seu comentário aqui, tá? Ela diz, eu não consigo me sentir bem, eu seguiria a minha vida. Quando leio a Bíblia, eu não consigo ver Deus aprovando um segundo casamento. Pois é, às vezes a gente não consegue ver, mas a gente não pode impor isso como lei para a vida das outras pessoas, porque não existe essa lei na Bíblia. Isso não é uma doutrina estabelecida de jeito nenhum. Não existe elemento suficiente na Bíblia, textos que falam falando claramente, suficientemente sobre casamento e divórcio, que possam estabelecer uma doutrina, principalmente essa que as pessoas tentam enfiar na cabeça dos outros, que segundo casamento é maldição, tá, gente? Não existe isso não. Não existe na Bíblia Deus amaldiçoando um segundo casamento, não existe. Não existe nenhum texto, nenhum versículo na Bíblia onde Deus amaldiçoou o segundo casamento. E se segundo casamento fosse maldição, o Senhor falaria claramente. Esse é o vídeo de hoje, que eu queria responder o comentário da irmã Graziele. E meus amados irmãos, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, deixe o seu comentário respeitoso, tá bom? Toque no sininho para você receber mais vídeos a qualquer momento, um vídeo novo aqui no nosso canal. E fiquem com Deus em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.